Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Cantemos juntos o salmo do dia de hoje. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje, dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. A primeira leitura da liturgia de hoje mostra duas realidades. Alguns judeus, feito cristãos, que foram para Antioquia e começaram a dizer que as pessoas não se salvariam se não fossem circuncidadas. Ou seja, ninguém tinha mandado eles pregarem isso. Isso não dizia respeito ao costume da igreja. Tanto que Paulo e Barnabé contestaram e foram se reunir com os apóstolos em Jerusalém para decidir a questão. Assim que a igreja resolve as coisas, não é no cisma, é reunindo com aqueles que foram enviados por Deus. E, que bonito, contraste dos judaizantes. Eles causaram inquietação. E Paulo e Barnabé, que foram enviados, ou seja, apóstolos, causaram paz e grande graça por onde passaram no seu apostolado. E assim também, hoje, nesse prisma, queremos ver a vida de Santa Rita. Existe um ditado popular que diz assim: cada macaco no seu galho. O que quer dizer isso para nós? Veja, Paulo e Barnabé foram enviados. Bênção. Os judaizantes não foram enviados. Inquietação. E na vida de Santa Rita, a mesma coisa. Ou seja, ela viveu bem cada fase da sua vida. Ou seja, basta que cada um faça aquilo que deve fazer. Na liturgia também tem um princípio: cada um faça tudo e tão somente aquilo que lhe diga a respeito. Então, Santa Rita soube a hora de Deus para cada momento da sua vida. Ou seja, ela passou inclusive por tudo praticamente que uma mulher poderia passar: a meninice, ou seja, a vida virginal, a juventude, fazendo a vontade de Deus nessa condição, inclusive querendo ser consagrada religiosa. Seus pais preferiram que ela se casasse, então ela cedeu à vontade dos seus pais, se casou, então viveu como casada, e até com um marido bastante difícil, teve os 2 filhos, viveu a vida depois de viúva, porque o seu marido não era flor que se cheirasse, ela conseguiu a conversão do marido, mas antes disso ele já tinha criado dissabores que ocasionaram o seu assassinato. E os filhos quiseram vingar a morte do pai, e ela pediu ao céu que antes dos seus filhos mancharem suas mãos com sangue, que Deus os levasse para o céu. E foi o que aconteceu. Então ela teve que viver o luto pelo marido e também pelos filhos. Viveu como viúva, ou seja, viveu também esse tempo de viuvez, consagrando esse tempo. E aí a inspiração do Espírito Santo veio, e aquele desejo da sua infância de se consagrar, mas no convento onde ela queria entrar não se aceitavam viúvas, apenas donzelas. E ela, então, conformando a vontade de Deus, mas sempre com aquele desejo no coração, e um dia os santos que ela tinha devoção especial, a Santo Agostinho e outros santos, apareceram para ela e, de modo misterioso, fizeram com que ela entrasse nesse convento. E as irmãs, vendo que seria impossível ela ter entrado ali com as portas fechadas, sem alguma coisa sobrenatural, aceitaram Rita. Então ela viveu depois a vida consagrada. E dentro da vida consagrada também uma certa humilhação
que ela, querendo viver também essa união tão grande com Cristo, apareceu também uma chaga na sua testa, que ela sentia a coroa de espinhos de Jesus, que não possibilitava que ela estivesse junto com as outras pessoas, de ficar um pouco à parte. E ali ela recebia as visitas e tantas graças Deus concedeu através dela em vida e depois da morte. E quem vai lá em Cássia, como eu já tive a oportunidade de ir lá, pode ver também o seu corpo, que está incorrupto. Depois da exumação do seu corpo, no processo de canonização, percebeu-se que estava incorrupto. Ou seja, Santa Rita se santificou como? Santificou vivendo aquilo que era próprio de cada fase da sua vida. Ou seja, cada macaco no seu galho, como diz o povo. Se um jovem viver aquilo que é aquela parte da sua vida, vai viver bem aquela vida. Ele já tem muita coisa para fazer, né? Seja estudar, se dedicar, cuidando das suas obrigações. Se um casado fizer aquilo que lhe compete, vai ter muita coisa para fazer, cuidando da sua casa, do esposo, dos filhos. E se um viúvo ou uma consagrada ou um consagrado também. Ou seja, viver aquilo que é a vontade de Deus em cada fase da nossa vida. Viver as nossas obrigações e a graça do nosso estado. Eis aí o caminho para a nossa santificação. Que Santa Rita interceda por nós para que vivamos bem o dia de hoje, cumprindo aquilo que Deus deseja, ou seja, fazendo a vontade de Deus cada dia da nossa vida na realidade em que nos encontramos. Não pensar em outra realidade, viver a vontade de Deus na realidade que Deus nos colocou, que a providência de Deus nos colocou. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.